A paz do Senhor, bom dia pré-adolescentes, estamos aqui, eu e você, para mais um dia, para aprendermos mais de Deus. Pois é, está aqui o tio Mac para ensinar para vocês mais uma aula maravilhosa que está apenas começando. E eu quero convidar você para o mais importante da nossa aula, o que é? Vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu? Oremos, vem comigo na oração. Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para juntos aprendermos mais da Tua Palavra. Queremos Te agradecer, Senhor, pelos Teus milagres, pelos Teus livramentos, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, nós queremos Te pedir que a Tua boa mão continue estendida sobre nossas vidas para nos abençoar, Jesus. Faz conforme a Tua vontade em nossas vidas, nos glorifica o Teu nome, Senhor, em cada um dos nossos alunos. Faz, Senhor, o Teu querer. Nós te pedimos, Senhor, continua conosco, te faz presente na nossa aula de uma forma maravilhosa, Jesus. Faz aquilo que te apraz. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, gente, estamos iniciando mais uma aula com mais um tema maravilhoso, não é verdade? E eu quero convidar vocês para aprender um pouquinho mais de Deus. E eu, como eu sempre digo, chama aí o papai, chama a mamãe, chama os amigos, os irmãos, chama os vizinhos, chama quem você quiser para hoje aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Olha só o tema da lição de hoje, que tema maravilhoso. Vai dizer o seguinte: o nosso Deus é onipotente, onipresente e onisciente. E você, querido aluno, já sabe o que significa tudo isso? Já sabe o que significa pelo menos algum desses termos? Pois é, se você não sabe, vai aprender agora. Pois bem, vamos comigo na explicação. Mas antes da explicação está faltando uma coisa. O que é o texto bíblico base que nós vamos encontrar lá no Salmo 139, do verso 1 ao verso 6. Vamos comigo? Pega aí a sua Bíblia. Abra no livro de Salmos, bem no meio da Bíblia, o maior livro que tem. Pois é, o maior livro que tem, Salmo 139, o verso 1, que vai dizer o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca, eis que o Senhor já sabe. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que eu a não posso atingir. Pois é, o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus que não tem igual. E nós precisamos entender que toda a glória, toda a honra, todo o louvor devem ser entregues, devem ser oferecidos somente a quem? Somente a Ele. Pois é, o versículo base vai se encontrar também no mesmo livro, o livro de Salmos. Salmos agora de número 113. Abra aí a sua Bíblia, volta um pouquinho e você vai encontrar o Salmo de número 113 e você vai no versículo 5, que diz assim, ó: quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas? Você sabe onde Deus habita? No mais alto dos céus. A Bíblia diz que a terra é como se fosse, eu vou dizer de uma forma bem fácil para vocês entenderem, a terra é como se fosse um banquinho para ele reclinar os pés. Imagina aí como o nosso Deus é grande. E a gente acha que a terra é grande, né? Mas o nosso Deus, ó, é infinitamente muito maior. Glória a Ele por isso. Então, vamos começar a explicação. Eu tenho certeza que você já sabe o que significa pelo menos um desses termos, né? Onipresente, onipotente e onisciente. Mas se você não sabe, ou se sabe, vamos aprender mais um pouquinho. E aqueles que não sabem, vamos aprender completamente, porque o tio Mark vai ensinar muito bem direitinho para todos vocês, tá certo, meus amores? Então, vamos lá. Vamos entender o que significa o Deus onipresente. E aí, quem sabe? Respondeu corretamente quem disse que Deus é onipresente, porque Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Pois é, é diferente do papai e da mamãe que, por exemplo, às vezes a gente quer estar com eles, mas a gente não pode, não é verdade? Ou quer estar com o melhor amigo, enfim, quer estar com alguma pessoa muito querida, o vovô, a vovó, um tio, uma tia. Então, mas existe uma pessoa que nunca nos deixa sozinho, que nunca nos abandona e que nunca sai de perto da gente, mas vai além disso. O que é? Quem é que sabe? Porque Deus, Ele trabalha em nossas vidas, Ele vive, né, ao nosso lado, mas Ele também vive no outro canto. Você sabe onde é que é? Vou dar um tempinho para você pensar.
Pensa aí, meus queridos alunos. Jesus, ele além de viver do nosso lado todos os dias e todos os momentos, ele vive dentro de nós. Olha que coisa maravilhosa. Ele não vive dentro dos animais, ele não vive nas plantas, mas ele vive dentro do ser humano. Mas para isso é necessário que o ser humano faça o quê? Que aceite a ele como seu único salvador. Porque a Bíblia diz que não há outro caminho que nos leve até Deus se não for Jesus. Pois é, muito bem. Aquele que disse que Jesus também habita dentro de nós, acertou. E continuando, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 19, diz assim, que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, Deus habita dentro da gente. Olha que coisa maravilhosa. Imagina aí, você ter o próprio Deus, que é tão grande, tão grande, tão grande, mas mesmo assim, ele cabe dentro do nosso coração. Isso é maravilhoso. E o nosso Deus, ele é perfeito, ele é incrível, ele é top demais. Gente, é sensacional. Pense num Deus magnífico, o nosso Deus. Por mais grande que ele seja, por maior que ele seja, né? Independente do seu tamanho, da sua supremacia, porque pense no Deus supremo, é o nosso Deus. Independente de tudo isso, ele habita no nosso coração. Ele habita dentro da gente. E, gente, como isso é maravilhoso. É muito bom servir a Deus, ser templo e morada do seu Espírito. É muito bom saber que esse Deus, apesar de tão grande, ele se importa com a gente e ele mora dentro da gente. É por isso que a gente consegue ouvi-lo, é por isso que a gente consegue senti-lo, é por isso que a gente consegue ser cheio da sua presença. Por quê? Porque nós somos os vasos que somos cheios dele. Tá certo? Vamos continuar. Então, Deus está presente comigo aqui, Deus está presente com vocês, aí cada um de vocês na casinha de vocês. Ele está presente com todo mundo ao mesmo tempo. E lembre-se de uma coisa que sempre o tio Mark avisa, sempre o tio Mark ensina, que Deus, ele quer ser cada vez mais próximo da gente, mais íntimo da gente. Ele quer estar cada vez mais presente em nossas vidas, mais atuante, e nós precisamos dar liberdade para o seu Espírito atuar em nossas vidas, porque a Bíblia diz que quem transforma a gente é o Espírito Santo. Mas para que isso aconteça, é necessário fazermos o quê? Darmos oportunidade para o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas, não é verdade? Pois bem, então, a gente passa a ser filho de Deus quando a gente aceita Jesus. Porque primeiro a gente é criatura, porque fomos criados por Deus. Diferente um pouco das outras coisas, que a gente vai ver já um pouquinho, mas espera aí. Por enquanto, a gente vai entender que o ser humano, ele é criatura, mas ele se torna filho de Deus a partir do momento que aceita Jesus e que o Espírito Santo de Deus vem morar dentro dele. Gente, isso é demais. Quando o Espírito Santo, olha o sinal do Espírito Santo em Libras, ó, o Espírito Santo vem morar dentro da gente, é maravilhoso, tá certo? Então, como a gente já viu que é um Deus onipresente, que vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele vai estar em todos os lugares, aqui, aí, junto comigo, junto com você, junto com o papai, com a mamãe, com a tia do Depim, com todo mundo, com o pastor, e ele vai estar com todos nós. A Bíblia diz que Jesus disse, sabe o quê? Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus, ele não escolheu apenas um dia ou apenas um momento para ficar com a gente. Ele está conosco em todos os momentos. O seu Espírito habita em nós e nós somos o quê? Somos pessoas privilegiadas por termos um Deus tão grande morando dentro da gente, presente em nossas vidas e fazendo o que é melhor para cada um de nós, tá certo? Então, continuando, vamos agora aprender o que significa um Deus onipotente. Deus onipotente, o que significa? Quem sabe me dizer? Acertou? Quem disse que o Deus onipotente é o Deus todo-poderoso, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que não vê impossível, não vê dificuldade, não vê problema que ele não possa resolver. Aleluia, glória a Deus. Nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que realiza milagres, é o Deus que realiza coisas que ninguém pode fazer igual, que ninguém pode nem chegar perto, pode ter certeza disso. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus todo-poderoso. Pois é, ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele é o Deus que tem todo o poder. O homem não tem poder. Até o inimigo, ele não tem poder como o nosso Deus. O nosso Deus, ele é o dono de todo o poder, porque nada acontece se Deus não quiser. Se ele disser, olha, não vai acontecer isso, isso não acontece. Se ele disser para alguma coisa, olha, você vai ficar bem aí,
aquela coisa vai ficar lá, independente do que aquela coisa seja. Se for até o inimigo, a Bíblia diz, deixa eu dizer um negócio para vocês, que o inimigo é mais obediente a Deus do que a gente. Você sabia disso? Que o inimigo obedece muito mais a Deus do que a gente? A natureza obedece a Deus, o inimigo obedece a Deus. Quem muitas vezes teima com Deus somos nós, mas nós precisamos ser obedientes, porque filho de Deus não pode ser teimoso, tá certo? A Bíblia diz que o inimigo, ele chega e estremece. Ele crê tanto em Deus que ele chega e estremece. Pois é. E ele obedece. Tudo que Deus manda, ele obedece. Ele nunca desafia Deus. Aliás, ele sempre desafia Deus, mas ele nunca desobedece. Se Deus determina uma coisa, o inimigo não pode mudar os projetos de Deus, tá certo? Ele pode lutar contra. Agora, ir desobedecendo a Deus? Ah, meu filho, ele não pode não, viu? Se Deus disser, olha, não toque naquele meu filho, ele não pode tocar. Vamos relembrar um pouquinho a história de Jó? O inimigo, ele disse, olha Deus, o Senhor só abençoa Jó porque, aliás, Jó só te glorifica, só é fiel ao Senhor, porque o quê? Porque o Senhor encheu ele de bens, encheu ele de riqueza, porque ele tem tudo o que quer. Aí Deus disse, tem certeza disso? Pois pronto, eu vou deixar você tirar tudo de Jó. Pode tirar riquezas, pode tirar família, pode tirar saúde. Agora uma coisa, você não pode matá-lo, porque isso daí, quem decide sou eu. A Bíblia diz que Satanás foi lá. A Bíblia diz que ele tirou tudo, tirou as riquezas de Jó, tirou a família de Jó, tirou tudo que Jó tinha, até a saúde de Jó. A Bíblia diz que Jó ficou com um caquinho de telha para se coçar. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, Jó continuou adorando a Deus. Jó continuou servindo ao Senhor. E a Bíblia diz, sabe o quê? Que o inimigo viu que Deus tem o controle de todas as coisas e ele sabe de todas as coisas. Ele sabe quem realmente serve a ele. E Jó era um homem temente ao Senhor. A Bíblia diz que ele era um homem fiel que se afastava do mal. Pois é. Então, Deus disse, olha, você pode tocar na saúde, mas não pode tocar na alma. O inimigo tocou na alma, tocou coisa nenhuma, ele obedeceu a Deus. Então nós vemos que quando Deus manda, até o diabo obedece. Pois é. Então, continuando, Lucas 1,37 diz o que? Um versículo tão conhecido que eu tenho certeza, sério, eu tenho certeza que todos vocês conhecem. Que todos vocês conhecem, sabem esse versículo. Conhecer assim, tá? Conhecem, sabem esse versículo. E aí? Porque para Deus nada é impossível. Nada, gente, nada é impossível para o nosso Deus. Ele pode todas as coisas. Lucas 1,37 diz assim. Além disso, não é só questão de impossível, não. Jesus não vê nem dificuldade, o nosso Deus não vê nem dificuldade. Vamos lá para voltar para o primeiro livro da Bíblia, lá, Gênesis, diz o que? Gênesis 18, 14, parte A. Haveria alguma coisa demasiadamente difícil ao Senhor? Haveria alguma coisa que assim, fosse algum problema que seria difícil para Deus resolver? Não é nem impossível, mas até difícil mesmo só? Nem isso, nem impossível, nem dificuldade, coisíssima nenhuma. Ali estava falando a respeito de Sara, que era mesmo velha e mesmo assim ela gerou, foi mãe, pois é. Por quê? Porque quando o nosso Deus fala, tudo tem que obedecer. E acontece do jeito que ele falou, porque ele não mente, não é verdade? E se ele disse que Sara, mesmo velha, ia dar luz, ia ser uma mãe, não tinha nada que pudesse impedir. Mesmo que tivessem coisas que, humanamente falando, fossem capazes de impedir, se foi o Deus que falou, nem esses problemas foram capazes de impedir a palavra de Deus acontecer. Sara foi mãe mesmo velha. Pois é, quando o nosso Deus quer, tem nada que possa impedir, não. Então, continuando. Ele tem poder sobre todas as coisas, mas vamos ver algumas coisas separadamente. Por exemplo, o nosso Deus tem poder sobre a natureza. Para começar, ele criou todas as coisas. Ele falou e tudo foi acontecendo, surgindo. A Bíblia diz que Deus disse, haja luz, houve luz. Haja sol, haja lua, haja estrelas. E as coisas foram puf, 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 acontecendo, surgindo. Deus tem o poder sobre todas as coisas. A natureza obedece fielmente à voz de Deus. E a Bíblia diz ainda mais, que lá em Êxodo nos capítulos que fala a respeito da saída do povo de Israel do Egito, antes um pouquinho, Deus vai dizer, olha, teve saraiva, né? Em questão das pragas, teve as saraivas de fogo. Nós vemos também que teve água do rio se transformou em sangue. Morreram todos os animais. Nós vemos também as moscas, os gafanhotos, enfim, foi uma série de pragas, uma escuridão total, que a Bíblia diz que era tão
era tão escuro e era uma forma tão grave assim de escuridão que as pessoas poderiam apalpar a escuridão. Imagina aí, ficou tudo ó, no escuro. Pois é. A Bíblia diz também que Deus ordenou que Moisés tocasse nas águas do Mar Vermelho. E a Bíblia diz que ó, o mar se abriu, o povo passou aos pés enxutos. Mas a Bíblia diz também que por mais 3 vezes isso aconteceu com o Rio Jordão. A primeira vez foi com Josué, a segunda com Elias e a terceira vez com Eliseu. Pois é, quando o nosso Deus manda, não tem água que fique no meio, ela se abre, o povo de Deus passa. Glória a Deus, o nosso Deus é um Deus poderoso, aleluia! Então, continuando, nosso Deus, ele comanda a natureza. A Bíblia diz que, além de tudo mais, existe uma nuvem que guiava o povo no deserto durante o dia para o povo não morrer com aquele calor do deserto. De noite aparecia uma coluna de fogo e alumiava o caminho. Além disso, aquecia as pessoas para não morrerem de frio, porque durante o dia é muito quente, durante a noite é muito frio no deserto. Mas a Bíblia diz que Deus cuidou muito bem do seu povo e nada lhes faltou. O nosso Deus é um Deus que cuida. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa que Deus está colocando no meu coração agora. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da tua família, Deus está cuidando dos teus amigos, está cuidando de tudo. Muitas vezes a gente fica preocupado, a gente fica com medo, a gente fica pensando nas coisas. Meu Deus, o coronavírus, eu vou ficar doente, a mamãe vai ficar doente, o papai, o emprego. Deixa eu dizer um negócio para você. O nosso Deus é um Deus que cuida. Mesmo se a porta estiver fechada, mesmo se a doença chegar, temos um Deus que cuida do seu povo, é Ele que guarda. E se chegou o momento da gente ficar um pouquinho doente, não se preocupe não, porque Deus tem um controle sobre todas as coisas, inclusive sobre todas as doenças. Pois é, não é o coronavírus que não pode ser curado, não, meu filho. Não tem nenhuma doença que não possa ser curado. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso e Ele pode sim todas as coisas. Então, nós vimos também que certa vez Josué estava lutando e ele simplesmente viu, Senhor, o dia já está quase acabando, o que a gente vai fazer? Ele orou, ele disse, olha, Sol, você vai ficar no seu lugar, você não vai se mexer, você não vai sair do canto. Essa batalha só vai terminar. Aliás, esse Sol só vai voltar a girar aí, porque na época também ele achava que era o Sol, né, que girava, mas enfim. E ele disse, olha, o Sol vai ficar quieto enquanto a gente não vencer essa guerra, enquanto a gente não derrotar todos os inimigos, acabar com todos, exterminá-los por completo, o dia não vai acabar. E a Bíblia diz que o sol parou. A Bíblia diz que o sol parou. Imagina aí, nada aconteceu. O dia ficou lá, ó. O tempo foi passando e o dia não anoitecia, não acabava. A noite não chegava nunca. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. A Bíblia diz também que a natureza, ela lamentou a morte do Criador. Quando Jesus morreu, olha, a terra tremeu. Houve um terremoto, né? Houve também uma escuridão total. O sol não quis dar mais a luz. Todo mundo, toda a natureza ficou triste, porque o seu Criador morreu. Ficou todo mundo triste. Por quê? Porque Jesus tinha morrido. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Ele disse que ao terceiro dia iria ressuscitar, não é verdade? E ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele voltou à vida ao terceiro dia, porque o nosso Deus tem poder e nem a morte pode segurá-lo, nem a morte pode prender o nosso Deus, tá certo? Então, continuando, meus queridos, como eu já estava dizendo, ele tem poder também sobre o nosso corpo. Pois é, não importa a doença, não importa a dificuldade. A Bíblia diz que existe uma mulher que estava há 18 anos enferma. Ela era corcunda, ela não poderia se mexer, porque também ela estava aprisionada pelo diabo. Mas a Bíblia diz que Jesus deu uma palavra e ela disse, olha, você vai se libertar hoje. E era um dia de sábado, um dia que não podia fazer nada, mas Jesus disse, eu, por certo, não posso libertar uma serva minha, uma filha minha que está aprisionada há 18 anos. Jesus mandou, ó, o diabo sumiu, a mulher ficou direitinha, estava completamente normal. Jesus também curou uma série de pessoas. Vamos ver também que no Velho Testamento pessoas foram curadas, pessoas ressuscitaram. Sabe por quê? Porque quando a gente anda com Deus, a gente vê, a gente vive milagres, a gente ora, Deus responde, a gente ora, a doença sai, a gente ora e o enfermo fica curado, a gente ora e pode até levantar o morto, pois é, basta somente Deus querer. Então, continuando, o nosso Deus é o Deus que cura todas as enfermidades, pode ser câncer, pode ser coronavírus, pode ser uma simples febre, uma dor de cabeça.
uma dor de dente, o que for. Se você orar com fé, se você colocar a sua fé aí, ó, Deus irá realizar o milagre. Mas ele também domina o tempo. A Bíblia diz que Deus é o Senhor do tempo. Ele é o dono do tempo. Ele que determina os tempos, as estações. Ele que determina o dia de nascer, o dia de morrer. Ele que determina todas as coisas. A Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 3 que há um tempo determinado para todas as coisas. E quem determina esse tempo? Quem? Deus é o único que determina todas as coisas. Ele é aquele que coloca os reis no lugar, que retira os reis. Ou seja, ele é aquele que coloca alguém no poder, mas também que remove. Ele é aquele que comanda todas as coisas. Nunca esqueça disso. E a gente já viu que ele é um Deus onipresente, que ele está em todos os lugares, que ele é um Deus onipotente, que ele pode todas as coisas, mas também ele é o Deus onisciente. Mas o que é o Deus onisciente? Tadã! O Deus que sabe todas as coisas. Não há nada escondido, não há nada que Deus não saiba, não há nada que ele não já pensou. Pois é. Às vezes a gente pensa assim que pode enganar o papai, a mamãe, o pastor, a professora, a tia da igreja. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Você pode enganar todo mundo, mas não a Deus. Não há quem engane a Deus. Não há quem simplesmente minta, finja, se esconda de Deus. Como a gente viu no Salmo 139. Ninguém consegue se esconder de Deus. Deus está em todos os lugares. Como é que a gente vai se esconder dele? Deus sabe de todas as coisas, porque ele é onisciente. Como é que a gente vai mentir para ele? A Bíblia diz lá no Salmo 139, o verso 4, o quê? A palavra ainda nem chegou à nossa boca, Deus já sabe. Sabe o que é isso? Você nem pensou. Deus já sabe o que você vai pensar. Deus já sabe o que você vai dizer. Deus já sabe tudo o que vai passar na sua mente e no seu coração. Antes até de você nascer, ele já sabia. Imagina agora. Então, não tem como mentir para Deus. A Bíblia diz, lá em Atos capítulo 5, do 1 ao 5, que um casal de mentirosos chamado Ananias e Safira foi para o templo do Senhor. Eles venderam uma casa que eles tinham, um terreno que eles tinham, né, uma propriedade deles. E o que aconteceu? Eles não queriam dar todo o dinheiro, mas eles estavam no direito deles. Se eles não quisessem dar tudo, eles poderiam ficar com a parte do dinheiro. Só que o que eles fizeram? Eles disseram, não, a gente vai ficar mal visto se a gente não der o dinheiro todo. Então o que a gente vai fazer? Ele combinou com a sua mulher, Ananias combinou com Safira, ele disse, olha, eu vou dizer que em vez de vender por exemplo, eu não vendi por 500 mil não. Digamos que foi 500 mil a propriedade. Eu vou dizer que vendi só por uns 200. Então a gente fica com esses 300 aí pra gente. Aí Ananias chegou lá e disse, olha Pedro, tá aqui o dinheiro da minha propriedade que eu vendi, tá certo? Tá aqui o dinheiro. Aí Pedro disse, olha, Ananias, tu tá pensando que tu tá enganando a quem, hein? Porque você não mentiu para mim, não. Você tentou mentir para o Espírito Santo de Deus. E sabe o que aconteceu na mesma hora? Ananias expirou e morreu. Pouquinho tempo depois, chegou a sua mulher para confirmar a mentira. E olha o que aconteceu. Ela também morreu. Deixa eu dizer um negócio para você. A Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que ficarão de fora todos aqueles que amam e cometem a mentira. Ficarão de fora de onde? Do céu. Não entra no céu quem é mentiroso. Não entra no céu quem é enganador, quem gosta de enrolar, quem gosta de trapacear, quem gosta de fazer coisas erradas com as pessoas. Essas pessoas não entram no céu. Então, para entrar no céu tem que ser fiel. Para entrar no céu tem que servir a Deus do jeito que ele determinou. Pois é. Então, continuando. Nós também estamos esperando algo muito importante. Olha só, o nosso Deus é um Deus que avisa antes de acontecer. Você sabia que cerca de 400 anos antes de Jesus vir ao mundo, a Bíblia diz que o profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, ele já estava anunciando a vinda do Salvador? Sabia disso? E Jesus, que foi anunciado também lá no início no Jardim do Éden, quando o homem pecou, Deus já disse, olha, vou enviar um que esmagará a cabeça da serpente, tá certo? E era Jesus que ele estava falando, era de Jesus que ele estava falando, já anunciando que Jesus viria para salvar toda a humanidade que quisesse ser salva por ele. Então, Isaías também falou a respeito de Jesus, e 400 anos depois, Jesus nasceu. Pois é, Abraão também recebeu a profecia de que através dele todas as nações seriam benditas. Sabe o que estava dizendo? Estava dizendo ali que simplesmente Jesus viria para salvar todo mundo que nele cresce. Então, continuando, ele também, como a gente vê aí, tudo que ele fala acontece, né? Ele disse que
ele iria vir? Ele veio. Ele nasceu, fez o seu ministério, cumpriu o seu ministério, morreu, ressuscitou. Mas ele disse outra coisa. Ele disse, olha só, eu vou voltar para o Pai. Mas não se preocupem. Eu não vou deixar vocês sozinhos. E além disso, eu vou voltar para buscar vocês. Então, nós estamos aguardando o evento mais top, mais importante, mais grandioso, o arrebatamento. Aleluia! Imagina aí, daqui a pouco, nós vamos ouvir as trombetas tocarem. Quando as trombetas de Deus tocarem, nós ouviremos o nosso nome, ou aleluia, Jesus chamar, e nós, em fração de segundos, num piscar de olhos, nós estaremos na glória. Adeus choro, adeus morte, adeus tristeza, adeus todo tipo de doença, perseguição, aflição, tudo que for ruim, adeus, nunca mais a gente verá. Simplesmente estaremos junto com o nosso Deus. E Ele falou, então vai acontecer. Se Ele prometeu, pode aguardar, porque vai sim acontecer. Jesus irá voltar, irá buscar a sua igreja e em breve estaremos juntos com ele lá na glória. Então, gente, precisamos o quê? Estar prontos para ouvir o toque da trombeta, porque só ouve o toque da trombeta quem for fiel ao Senhor, tá certo? Gente, nós vemos que o nosso Deus, ele é todo-poderoso, ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas e ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Então, ele sabe tudo o que você passa, ele sabe tudo o que você precisa, ele sabe tudo o que você quer, ele tem ouvido as suas orações e ele já sabe até o que você vai orar antes mesmo de você dizer. Mas mesmo assim, ele faz questão de ouvir a voz de cada um de nós, tá certo? E ele também é o Deus onipotente que pode todas as coisas, então ele pode resolver todos os teus problemas, tá bom? Pois bem, meus queridos alunos, eu quero agradecer vocês por esta aula maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês aprenderam muito bem a respeito do nosso Deus. Então, vamos aguardar que na próxima aula a gente se reencontra aqui, tá certo? No canal do Depim Geral. Olha, um cheirão para todos vocês. O tio Mark ama cada um. E lembrando, continue servindo ao Senhor com fidelidade para que a gente possa se encontrar, ó, lá na glória, tá bom? Então, quando a trombeta tocar, a gente vai ouvir e a gente se encontra lá. E a gente estará para sempre com o Senhor, sem nenhuma dificuldade, nenhum problema, nenhuma aflição, nenhuma dor, nem morte, nada de ruim. Só alegria, tá certo? Pois bem, fiquem todos na paz do Senhor. Até a próxima aula. E olha, continue se cuidando, tá bom? Usando máscara, usando álcool em gel, tá certo? Mantendo distância. E, acima de tudo, confiando em Deus. Porque a Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha os seguranças. Sabe o que está querendo dizer aí? Ó? Que se você não confiar em Deus, não adianta nenhuma proteção. Porque a maior proteção é o nosso Deus. É o cuidado dele em nossas vidas. Então, fiquem todos na paz do Senhor. A gente se encontra domingo que vem. E tchau!